Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Nessa tarde eu trouxe uma palavra aos nossos corações, uma palavra do coração de Deus para nós. Uma palavra muito conhecida, muito conhecida. Eu gosto sempre de estar andando assim por caminhos conhecidos, palavras conhecidas, que a gente assemelha, que a gente se sente à vontade, que a gente tem um conhecimento. Eu acho isso muito bom, eu me sinto muito feliz por isso. Então, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. E a Bíblia vem dizer assim: E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos assírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta para sua senhora: Ó, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ao seu rei, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou consigo talentos de prata, ciclos de ouro, muitas roupas festivas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, sabeis que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Porque deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, o rei de Israel, rasgou as suas vestes. E disse: Por que rasgue as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que existe um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavaleiros e com seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito ficou indignado e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará a minha lepra, a minha carne. Não são porventura os rios Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderei eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou e ficou muito indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te: Lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? O microfone não está alto para vocês? Está bem? Para mim está bem alto aqui para trás, mas está bom aí? Maravilha! Eu trouxe essa palavra da parte de Deus para o nosso coração nessa tarde. Uma palavra muito conhecida. Naamã, nós sabemos que Naamã ele era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem poderoso. A Bíblia vai falar que ele era um homem que tinha suas conquistas, que era bem visto, que era honrado, que tinha os seus poderes na sua mão conforme um comandante. Isso até os dias de hoje, né? A gente vê um comandante de um exército, é bonito, fardado, cheio de medalhas. Então a gente acha interessante, é bonito. Só que a Bíblia vai falar que esse comandante, mesmo ele sendo um homem de posses, mesmo ele sendo um homem de honra, mesmo ele sendo um homem diferenciado no meio, ele era leproso.
a sua carne era manchada, a sua carne era machucada. Então ele poderia até ter honra, mas ele tinha lepra. Ele poderia até ter honras, mas a sua carne estava apodrecendo. Essa é a realidade. Só que uma menina olha e vê e fala: ah, se ele se encontrasse com o profeta de Israel. Se ele se encontrasse com o profeta, ele ficaria limpo. Ele vai até o rei, conversa com o rei e o rei libera ele. E é interessante que quando ele chega até o reino de Israel, a Bíblia vai mostrar que o rei de Israel fica com medo. Fica com medo porque o rei de Israel olha e fala assim: vocês estão procurando um motivo para nós termos uma guerra. Vocês estão procurando um motivo para a gente poder ter uma briga. Quem sou eu para purificar um homem da lepra? Quem sou eu para tirar a vida ou dar a vida novamente? Eu não sou Deus. E rasga as suas vestes. Só que o profeta Eliseu, ele sabe do que acontece. E sabendo do que acontece, ele manda vir e diz: ele vai saber que existe profeta na terra de Israel. Ele vai saber que em Israel existe um rei, que existe um Deus, que existe um Senhor, que existe um Salvador. E Naamã vai até Eliseu. E chegando até Eliseu, é interessante que para o homem de Deus não tem cargo. Para o homem de Deus não tem posição social. Para a pessoa de Deus não existe uma alta sociedade, média sociedade ou baixa sociedade. Para o homem de Deus você não é maior ou menor. No reino de Deus você é igual. Todos somos de carne, de ossos. Todos somos iguais perante ao nosso Deus. É interessante que o profeta nem sai de casa. A Bíblia vai falar que o profeta nem se colocou para fora da porta. O profeta manda o menino ir lá falar com ele. O profeta não sai para fora. O profeta vai e fala: ó, manda ele se banhar 7 vezes, está tudo resolvido. É interessante isso, porque Deus não tem diferença. Deus não separa rico e pobre. Deus não separa magro e gordo, alto, baixo, novo, velho. Deus não separa ninguém. Deus trata tudo da mesma maneira. Não existe status perante Deus. Isso não existe diante de Deus. Então Naamã ele fica indignado. Indignado, e eu imagino Naamã querendo até voltar para trás, até retornar. Mas os seus que estavam com ele, os seus servos, conservos, falaram: olha Naamã, se fosse para a gente matar 1000 homens, você ia querer. Se fosse para a gente guerrear, você ia querer. Mas é só você se banhar. O que custa? E na Bíblia fala que Naamã ele se banhou e ficou limpo. Essa é a palavra do profeta para Naamã. Só que nessa tarde da vitória, no dia de hoje, antes de eu iniciar a palavra, eu gostaria de saber aqui: quem que gosta de receber vitória? Eu gosto de receber vitória. Eu amo receber vitória. Eu acho que a gente falar colecionar vitórias não fica tão bonito, mas quanto mais vitória para mim, melhor. Pensa num cara que gosta de vitória, é eu. Nossa, mas eu gosto de receber vitória na minha vida. Só que a mensagem que eu vim trazer hoje não é sobre receber a vitória. É sobre ser um agente do profeta. Não é sobre ser o profeta, mas é sobre ser o auxiliar do profeta. É ser a pessoa que muitas vezes não é vista, mas é a pessoa que Deus usa para fazer. A pessoa que eu vim falar hoje não é sobre Naamã. A pessoa que eu vim falar hoje não é sobre o profeta. A pessoa que eu vim falar hoje, a Bíblia nem descreve o nome, pastor. Eu vim falar sobre a menina. Nessa tarde eu vim falar sobre a menina. Porque olhando para a Bíblia, eu percebo que essa menina, que é levada como escrava, ela tem virtude, ela tem princípio, ela tem honra. E isso me chamou a atenção, porque muitas das vezes a gente gosta dos princípios, a gente gosta da honra, a gente gosta do nome, mas muitas das vezes Deus quer nos usar numa posição que ninguém nem sabe quem nós somos. É interessante, né? Nós que estamos reunidos aqui, a nossa igreja está limpa. Alguém fez isso para nós. Nós que estamos reunidos aqui, alguém está orando, intercedendo por nós. Nós que estamos reunidos aqui, algumas pessoas dobram o joelho em suas casas e lembram dos nossos nomes. Nós que estamos reunidos aqui, por trás de nós existem pessoas que estão trabalhando e muitas das vezes nós não sabemos quem é. Mas Deus está fazendo. São auxiliares dos profetas. São trabalhadores do reino de Deus que muitas vezes nós não somos enxergados. Quantas vezes, pastor, nós fazemos algo para o reino de Deus e não somos reconhecidos, mas não é porque nós queremos ser glorificados, não é que nós queremos a honra, mas é que Deus não necessita muitas vezes que nós tenhamos aparência. Muitas vezes Deus só necessita que a gente faça. É só a gente fazer. É o reino de Deus. E essa menina, ela era do reino de Deus.
E é interessante que essa menina, a Bíblia vai dizer que ela foi levada como uma escrava. Ela foi levada como uma escrava. Então a primeira coisa assim, que eu queria destacar é que essa menina sendo escrava, ela não tinha 13º, ela não tinha assalariamento, não era assalariada. Essa menina, ela estava longe da sua casa, longe da sua família, longe da sua terra, longe dos seus amigos, longe da sua cultura. Naquele período bíblico, quando uma pessoa era levada como escrava, o seu nome era trocado para que ela perdesse tudo que tinha para trás. Essa é a realidade. Então a gente está falando de uma pessoa aqui nesse momento que ela tinha tudo para se ter uma revolta contra o seu senhor, mas a realidade é que ela amava o seu senhor. Ela tinha tudo para ir de maneira contrária a Naamã, mas ela foi de maneira positiva. E eu queria falar sobre isso hoje. Porque muitas das vezes nós temos oportunidade de fazer abundantemente mais, mas por algum motivo a gente não faz. Ou uma procrastinação, ou talvez um sentimento que não é agradável. Mas na realidade é que eu acredito que nós podemos fazer muito além do que nós estamos fazendo a cada dia. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A honra não é para nós, é para Deus. Se eu faço almejando alguma coisa para glorificar ou aparecer o meu nome, o meu status, que glória tem isso? A glória pertence a Deus. A honra pertence a Deus. Tudo quanto nós fazemos é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos pertence, é para Ele. É para Ele. Então a primeira coisa que eu vejo nessa menina, a primeira coisa que essa menina me mostra, é que ela era uma pessoa atenta a Deus. Ela era uma menina que o seu coração estava em Deus. Ela era uma menina que tinha visão. Ela era uma menina que estava atenta a tudo que acontecia à sua volta. Porque ela era escrava. E eu imagino ela como escrava, Naamã chegando da sua guerra, Naamã chegando da sua batalha, Naamã chegando da sua dificuldade, porque ele era comandante do exército. Quanta coisa não se passa na cabeça hoje, como que é o nome das pessoas que cuidam de empresa? É CEO que fala, né? Que as pessoas que cuidam das empresas é um CEO, é um gerente, é alto patamar, e essas pessoas não chegam nervosas em casa muitas vezes, cheias de problemas. Um líder, quantas vezes um líder, vou colocar aqui como exemplo, o pastor Giovanni está aqui, quantas vezes a gente não fica com a cabeça assim pensativa, nossa, está acontecendo tal coisa, e a gente precisa ajudar, e a gente precisa fazer, e a nossa mente fica liderando. Imagina um homem que lidera um exército, porque ele era comandante do exército da Síria, a Bíblia está falando. Então como que ele devia chegar? Como que ele devia chegar, às vezes falando, às vezes meio nervoso, meio revoltado, mas a Bíblia vai dizer que a menina era serva da sua senhora, da mulher, da esposa de Naamã, no caso. E ela percebe a situação de Naamã. Ela estava atenta ao que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava atenta. E vendo o que acontecia com o seu mestre, ela foi uma agente de Deus. Ela foi uma auxiliar do profeta. Ela foi uma auxiliar da obra de Deus. E a Bíblia vem nos falar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que a gente deve estar atento para pregar. Pregar seja dentro do tempo e fora do tempo. Pregar seja no momento de pregar ou no momento de não pregar. A gente deve estar atento. Atento ao que está acontecendo à nossa volta. E a menina estava atenta. Eu imagino essa menina, talvez lavando as feridas do seu senhor, talvez cuidando da roupa manchada da doença do seu senhor. Essa menina, ela estava vendo o que estava acontecendo, e assim devemos ser nós, como essa menina, estar atento ao que acontece ao nosso redor, estar atento a quem eu posso estender a mão, a quem eu devo levar uma palavra, a quem que eu devo honrar, ao que eu devo fazer nesse momento. A menina estava atenta, a menina prestava atenção, ela era atenciosa, ela tinha atenção no que estava acontecendo à sua volta, e ela não deixou passar a oportunidade. E quantas das vezes nós deixamos passar a oportunidade? Oportunidade de tratar bem uma pessoa, oportunidade de cuidar da vida de uma pessoa, oportunidade de lançar uma boa palavra sobre uma pessoa, uma oportunidade de nos tornar agentes do reino de Deus, agentes do profeta. A menina não foi a profeta, mas ela foi auxiliar do profeta. Ela auxiliou o poder de Deus naquele momento para que ele acontecesse. Amém? Vocês estão conseguindo caminhar comigo?
nesse momento? É que muitas das vezes a gente percebe as coisas, ou melhor, a gente passa despercebido as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E nós devemos estar atentos a tudo que nos rodeia. Em segundo lugar, a menina foi uma fonte de fé e esperança. Eu imagino como que ficaria a minha fé, eu estou julgando a minha fé. Eu não estou falando da fé das irmãs, do pastor, do irmão José que está lá na frente. Estou falando da fé do Juninho. Levado escravo, cativo, longe de casa. Quantas dificuldades essa menina deve ter passado de Israel até a Síria, porque naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus, caminhão, pau de arara, não tinha nada disso, era a pé. Escravo não andava de cavalo nem de camelo, de jeito nenhum. Então, quanto que essa menina passou até chegar na casa de Naamã para servir como uma escrava? Como que o coração dessa menina devia estar se comportando naquele lugar? A confusão que devia estar passando na mente dessa pessoa. Mas quando ela vê a necessidade do seu servo, o seu coração, do seu Senhor, perdão, quando ela vê a necessidade do seu Senhor, o seu coração se enche de fé, se enche de esperança, a ponto dela chegar na sua senhora e dizer assim: olha, se o meu Senhor se encontrasse com um profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. Essa menina, ela não teve o medo de dizer assim, ó, talvez aconteceria um milagre. A fé dela foi genuína, foi verdadeira, a tal ponto dela dizer assim: se ela for lá, ele vai ser curado. E essa fé tem que brotar no nosso coração todos os dias. Essa esperança deve estar dentro de nós todos os dias. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, a Bíblia vem dizer que os seus olhos não estão fechados, nem os seus ouvidos tapados, nem tampouco as suas mãos atadas, para que Ele não possa fazer por nós. A Bíblia vem dizer. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, projeta para mim, fazendo favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa menina estava vendo a cura? Não, mas ela tinha fé, esperança, vai ser curada. Versículo 6 para mim, do mesmo capítulo. Versículo 6. De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. Olha essa menina agradando a Deus, mesmo escrava. Olha essa menina agradando a Deus, mesmo no meio da dificuldade. Olha essa menina tendo fé. Fé. Mas, Júnior, como que brota a fé? A fé brota no que nós estamos praticando hoje. Ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, vem dizer que a fé vem do ouvir a pregação, e a pregação que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo hoje é tendo fé, é brotando fé, é exercitando a nossa fé. Fé no quê? Que nós devemos ter fé e esperança nas situações de dificuldade. Na situação difícil, a nossa fé tem que florar. A nossa esperança tem que ser maior. É no momento de dificuldade que a nossa vida vai criar uma sustentação maior em Deus. É nos momentos que nós olhamos e pensamos: o que está acontecendo? É no momento que a gente não vê saída, ou que nós olhamos um amigo e percebemos que está acontecendo uma situação difícil, que a nossa fé e a nossa esperança deve iluminar a vida dessas pessoas, deve iluminar a nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida dessa menina. Ela tinha fé. Mesmo na dificuldade, ela tinha fé. Em terceiro lugar, algo que me chamou muita atenção nessa menina, é que essa menina, mesmo escrava, essa menina mesmo longe de casa, essa menina mesmo trabalhando como uma serva na casa de uma outra pessoa, ela era cheia de amor. Essa menina tinha amor. A situação que ela se encontrava não conseguiu conter o amor que existia dentro dela. Ela amava, a tal ponto dela olhar para o seu Senhor, para a sua senhora, e dizer assim: olha, se ele for, ele vai ser curado. É um ato de amor. Porque uma pessoa que é levada cativa, escrava, ela vai amar o seu Senhor dessa maneira? Eu fico pensando aqui no Juninho. O Juninho está trabalhando muito nisso a cada dia. O Juninho está aprendendo muito. Está aprendendo a cada dia, está caminhando. Mas eu me lembro das reuniões de família que nós tínhamos antigamente, que se reuniam alguns primos, alguns tios, e ali você sabe que
toma uma cerveja a mais, um vinho a mais, um negócio a mais, e pensa num negócio que é uma bênção para falar palavra estranha, é o tal da família, né? Família parece que tem gosto de vez em quando de falar umas besteiras pra gente. Eu saía brabo, assim, revoltado, misericórdia, eu não volto mais aqui, eu não piso mais aqui, falta de amor. Imagina se essa menina tivesse o mesmo sentimento do Juninho naquele momento. É sério. Essa menina ia olhar e falar assim, ia pensar, né? Ela não ia falar. Ela ia olhar e ia pensar, deixa que morra. Não é mentira. É uma realidade, deixa que morre. Mas ela tinha amor. Ela amava. E a Bíblia nos ensina muito sobre o amor. Projeta para mim, fazendo um favor, 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João 3,18. Filhinhos, não os ameis de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se eu falo que eu tenho amor, mas eu não cuido do meu irmão, como que eu estou amando alguém? Que amor que eu tenho? Amor de língua, amor de pensamento, amor de palavra. O meu amor, ele tem que se manifestar através das ações. Se eu não me manifesto em amor através das ações, eu não amo. Eu não amo. Capítulo 4, fazendo favor, versículo 19. 1 João 4, 19. Até o 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente só tem amor porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, a gente não tinha amor nenhum. Pensa num bichinho de orelha difícil de amar, é o tal do ser humano. É complicado. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa menina amava a Deus de sobremaneira. Essa menina amava a Deus acima de tudo. Essa menina amava a Deus de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo no meio da escravidão ela amou o seu Senhor. Mesmo no meio da dificuldade, longe da sua terra, de quem ela amava, ela amou o seu Senhor. Mesmo no momento que não conseguiria amar a pessoa, ela amou. Ela amou. Aí a Bíblia nos dá um mandamento muito bonito. Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 38. Vou até pegar na Bíblia para ficar mais fácil para mim ler. Mateus capítulo 5, versículo 38. Em diante. Já está lá? Beleza. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, Jesus, porém vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer bater na face direita, lhe oferece também a outra. E ao que quiser disputar contigo, tira-te a túnica e larga-lhe também a sua capa. E se qualquer te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu estou precisando disso aqui, viu? Alguém me obrigar a caminhar 1 milha, para mim caminhar 2, para mim. Assim, sabe? Estou precisando disso aqui. Estou doido. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quer que se lhe empreste. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendiga os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, a chuva desça sobre justo e injusto também. Eu acho interessante que a gente tem um líder que a população, né, eu não vou citar nome, mas um líder do governo, o pessoal ora para que morra. Eu oro para que se converta. Se converta e desça sobre ele a unção que foi sobre Zaqueu, que ele restitua 4 vezes mais do que ele roubou. Glória a Deus, eu oro para isso. Pensa em alguém que ora dessa maneira. Versículo 46. Pois se amar os que vos amam, que galardão vocês têm? Não fazei os publicanos da mesma maneira? E se saudar unicamente os vossos irmãos, o que vocês fazem a mais? Não fazem também os publicanos dessa maneira? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A Bíblia está falando, se você amar somente quem é bom, não tem serventia nenhuma. É necessário que você ame aquele que te odeia. É necessário que você estenda a mão àquele que te vira o rosto. É necessário, eu tive um líder de jovens na minha conversão, Michael Antônio, e ele falava assim para mim, Juninho, se você percebe que a pessoa não gosta de você, chama essa pessoa para comer um churrasco com você no domingo e serve a Coca-Cola gelada que você tem, porque essa pessoa vai ver Jesus Cristo na sua vida.
Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu tenho que amar aquele que me odeia. Eu tenho que amar aquele que tem necessidade. Às vezes a pessoa está padecendo ou necessitando de amor de alguém e não recebe de ninguém. Às vezes a pessoa necessita de uma palavra profética, mas ninguém estende a mão e nem os olhos para essa pessoa. Então é necessário que eu ame meu inimigo também. É Jesus quem disse. Essa menina tinha amor. E em quarto lugar, já para a gente caminhar para o final, a menina tinha um bom testemunho. A menina tinha um testemunho fenomenal. A menina tinha um testemunho assim, que era tão bom, tão bom, tão bom, que a sua senhora, esposa de Naamã, acreditou na sua palavra. Naamã, o capitão do exército, confiou na sua palavra. O rei da Assíria acreditou na sua palavra. Porque Naamã se apresenta ao rei da Assíria dizendo: a menina disse assim e assim. E ele creu. A tal ponto de falar: olha, leva minha carta, leva prata, leva ouro, leva vestes. Bom testemunho. Nós devemos ter um testemunho assim perante a sociedade, diferenciado. Não adianta eu ser um profeta, me dizer um profeta de Deus, se o meu testemunho não for condizente com a minha palavra. Não adianta eu querer fazer algo se o meu testemunho não for da mesma maneira. Quer ver algo que eu reparo? O Júnior repara isso demais. Uma pessoa que se diz homem de Deus, profeta, pastor, pregador, apóstolo, a primeira coisa que eu reparo nessa pessoa, como que essa pessoa trata o frentista de um posto de combustível? Como que essa pessoa trata o garçom do restaurante? Como que essa pessoa trata o caixa do supermercado? Como que essa pessoa trata um zelador de algum estabelecimento? Porque se essa pessoa não consegue amar aqueles que são pequeninos, qual é o testemunho dessa pessoa? Então a primeira coisa que o Júnior olha, qual é o testemunho do homem de Deus? O homem de Deus, ele tem que ter testemunho. A mulher de Deus, ela tem que ter um bom testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, convém que se tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta nem no laço do diabo. É necessário que nós, crentes, convertidos, lavados, remidos, curados por Jesus Cristo, nós temos que ter um testemunho exemplar lá fora, para que essas pessoas, através do nosso testemunho, venham querer saber quem é o Deus que nós servimos. Venha querer saber o Deus que nós servimos. Quem é esse Deus que nós servimos? Efésios, capítulo de número 6. É interessante que a gente fala de Efésios, capítulo número 6, primeira coisa que a gente lembra, a armadura do cristão. Mas antes da armadura do cristão, vem falar sobre o servo e o Senhor. Um pouquinho antes, vem falar sobre o servo e o Senhor. E a Bíblia vem dizer que o servo tem que servir o seu Senhor como se servisse ao próprio Jesus Cristo. Eu, como servo, tenho que servir ao Senhor como ao próprio Jesus Cristo. Eu, como funcionário de uma empresa, eu tenho que servir ao meu patrão como se eu estivesse fazendo ao próprio Jesus Cristo. A Bíblia vem dizer que eu não tenho que fazer de uma maneira que os olhos das pessoas me vejam, mas que o próprio Deus contemple. Essa menina tinha um testemunho extraordinário, porque ela não servia somente a Naamã, ela servia a Deus. É um testemunho. E 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim: eu te peço, te ensino, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2: pelos reis e todos que estão em eminência, ou seja, todos aqueles que aparecem, que têm uma liderança, que têm um status. Faça orações, interceda, faça súplicas por todos estes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Para Deus não era necessário que se salvasse somente Israel e a vida daquela menina e do profeta, era todos. A vida de Naamã estava ali também. E venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo.
Então é necessário que nós testemunhemos, que a gente seja pessoas de oração, de súplica, com muito amor por todos aqueles que nos servem. Alta sociedade, média sociedade, baixa sociedade. Pessoas que têm status, pessoas que não são conhecidas, que necessitam mais, que necessitam menos. Volto a dizer, partindo já agora para a gente encerrar, o Juninho gosta de vitória, mas o Juninho também quer ser um agente de vitória. O Juninho também quer ser usado por Deus para levar a vitória para a vida das outras pessoas. É as pessoas da nossa família, é as pessoas das empresas, é as pessoas da nossa igreja, é as pessoas que estão no mundo lá fora. Nós devemos ser agentes de Cristo hoje. Amém? Amém, irmãs? Amém, pastor? Eu gostaria de orar por vocês, eu gostaria de chamá-las aqui à frente para a gente estar ungindo. Eu gostaria de ungir hoje agentes de profeta, agentes de Deus, agentes de Jesus Cristo. Pessoas que vai levar a palavra e dizer, olha, lá na igreja Casa na Rocha, Deus está trabalhando e está fazendo um milagre, tá? Lá na igreja Casa na Rocha, Deus está fazendo grandes coisas. Amém? Amém. Glória a Deus.